Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zaho etion ha-Shabbat lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa tarde de Shabbat, louvado seja Deus, eu gostaria de meditar com os amados em Shemot, Êxodo, capítulo 20, e nós vamos tratar de mais um dos mandamentos que o Eterno falou com teu servo Moisés ali no Monte Sinai. Nós vamos ver aqui em Êxodo capítulo 20, verso 16, que diz o seguinte mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém? Então, queridos, nós vamos agora examinar esse mandamento, né? E esse mandamento, ele pode ser compreendido em várias frentes. Uma das frentes, um dos significados desse mandamento está em não mentir contra o seu próximo. Inclusive, no texto original do hebraico aqui, usa-se a palavra eid sheker, quer dizer, de falsa testemunha contra o seu próximo. Então, você observa aqui também no livro de Levítico, Vaikra, capítulo 19, no versículo 11, diz assim: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Então, queridos, não mentir e nem usar de falsidade. Aqui a palavra do Eterno é clara. Amém? É mais uma, na própria Torá, ele volta a falar em Levítico: não mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Louvado seja o nome de Adonai. Aqui nós vemos, irmãos, também no livro de Efésios, ainda sobre esse aspecto da mentira. Efésios capítulo 4, verso 25, né? O apóstolo Paulo, né? Ele diz assim: por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, o apóstolo Paulo, ele também exorta, né, ao povo, à igreja primitiva, né, que fale a verdade cada um com o seu próximo e nunca falar mentira. Louvado seja Deus. Não mentir contra o próximo, irmão. Mesmo você não pode chegar e mentir, qualquer que seja o motivo, para o seu próximo. Amém? Então você tem que guardar essa palavra no seu coração. Aqui também nós vamos aqui, meus irmãos, aleluia, no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 5, o Eterno ele fala: a falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Aí já vem as questões do juízo sobre as pessoas que proferem mentiras, meus irmãos. Além dos juízos aqui na terra, terá o juízo da condenação eterna. Louvado seja Deus, que nós possamos vigiar. Aqui também no próprio livro de Provérbios, no capítulo 6, no versículos 16 a 19, aqui no versículo 16 diz assim: estas 6 coisas o Eterno odeia. E a 6ª coisa é a testemunha falsa, que está no verso 19, que diz: a testemunha falsa que profere mentiras. Amém? E o que semeia contendas entre os irmãos, a alma do Eterno abomina. Então, criar contenda entre os irmãos, testemunhar de uma maneira falsa. E isso é interessante, porque aí já entra no aspecto de você estar emitindo um juízo sobre alguém de uma maneira incorreta. É a mesma coisa que mentir. Se você fala algo de alguém que não corresponde àquilo que aquela pessoa faz ou é, você está cometendo também uma mentira, ou seja, você é uma falsa testemunha, e a palavra de Deus diz aqui em 19:5 de Provérbios que essa pessoa não ficará impune, e diz ainda que não escapará.
E aqui diz também no livro de Tiago, meus irmãos, que é o meio-irmão de Yeshua HaMashiach, Tiago, capítulo 4. E aqui ele está falando no verso 11. Ele diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da Torá e julga a Torá. E se tu julgas a Torá, já não és observador da Torá, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, aqui ele diz, não fale mal um dos outros. Não julga o seu irmão de uma maneira errada, de uma maneira mentirosa, usando-se como se fosse uma falsa testemunha, um Ed Sheker, para que não venha ser condenado naquele dia, meu amado. Aqui está em Tiago, capítulos 4, 11 e 12. Mas antes nós devemos fazer que nem em 1 Coríntios, capítulo de número 6. Aleluia, 1 Coríntios, meus amados. O capítulo 13, perdão, 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. E aqui no verso 6 diz assim, que o amor não folga com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Então, o amor sempre se regozijará com a verdade, meu amado. Amém? Então, é interessante também que nós vejamos aqui que está também no próprio Salmo. Louvado seja Deus. Estou pegando aqui o Salmo, meus irmãos. Aleluia. Pode ser que tenha aqui falhado um pouquinho, mas já está aqui o Salmo. Louvado seja o nome de Adonai. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, meus irmãos. Nós vamos aqui rapidamente no Salmo 15 mesmo, né? No próprio Salmo 15, né? A palavra do Eterno, ela nos diz claramente no Salmo 15 que nós devemos... Deixa eu pegar aqui o Salmo 15, meus irmãos. Isso, só pegar aqui. Ficar aqui a internet. Mas você sabe que no Salmo 15 diz que nós devemos não mentir, mas devemos falar a verdade. Amém? Nós devemos também falar a verdade. E eu queria também mostrar aqui para os irmãos no Apocalipse 21, no verso 8º, meus irmãos, que Yeshua ele diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras. Então ele fala de uma maneira assim, aos tímidos, aos incrédulos, mas quando chega nos mentirosos, ele fala assim, e a todos os mentirosos. Por que Yeshua enfatiza a palavra todos quando ele vai falar de mentirosos? Porque ele diz assim, o mentiroso não vai escapar nenhuma agulha, nenhuma unha. Então ele diz assim, quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, ou seja, não escapa um mentirosinho sequer, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, meu amado, a mentirinha mais branquinha, mais levinha, é lago de fogo. Amém? E Yeshua, ele diz assim, nos outros pecados ele fala quanto aos tímidos, quanto aos incrédulos, quanto aos abomináveis, mas quando chega aos mentirosos ele diz assim, a todos, ele não fala assim dos outros, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Aleluia. Então, meus irmãos, vocês vejam bem. E a mesma situação Yeshua fala em Apocalipse, no capítulo seguinte. Ele falou isso no capítulo 21 de Apocalipse, que é o penúltimo capítulo da Bíblia. Então ele está dizendo no penúltimo capítulo da Bíblia que todos os mentirosos arderão no lago de fogo. E no capítulo 22, que é o último da Bíblia, no verso 15, ele volta a falar. E ele fala agora, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras. E agora, em relação à mentira, ele faz novamente uma ênfase. E qualquer que ame comete a mentira.
Então, veja bem, ele fala assim no capítulo 22:15, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, meu amado, você observa aí que qualquer que ama e comete a mentira ficará de fora. Aleluia. Ficará de fora. Então, meus irmãos, ele não fala assim, não dá uma ênfase aos outros pecados, mas quando fala na mentira, tanto no capítulo 21, verso 8, como no capítulo 22, verso 15, Yeshua destaca o pecado da mentira como sendo um pecado gravíssimo diante de Deus. E a pior mentira, meu amado, é falar a palavra de Deus de forma distorcida, porque Yeshua diz em João 14, verso 6, que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Yeshua diz, e o próprio Evangelho de João diz que ele é o verbo, ou seja, a palavra que se fez carne. Então a palavra de Deus é a verdade. Então qualquer um que pregue diferente da palavra de Deus, irmãos, porque aqui a palavra de Deus está dizendo claramente contra a mentira, contra a fofoca, contra falar mal do próximo, né? Então, meus irmãos, aqui você observa então que aquele que ama e comete a mentira, né, vai ser, não escapa do lago de fogo. Então qualquer um que pregar contra isso já é um mentiroso, ou seja, qualquer um que pregar contra qualquer versículo da palavra, né, sobre qualquer, você sabe, ali está escrito na palavra aquilo, e alguém prega diferente, né, aí essa pessoa está sendo contrário à verdade, porque a maior verdade que existe de todas as verdades é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada. Então, quem estiver pregando, e pior, irmãos, quem estiver concordando com aquele que prega de uma maneira enganosa a palavra de Deus, também é cúmplice da mentira e ficará para o lago de fogo, meus irmãos. Então, queridos, que nós possamos estar muito atentos, que a maior verdade de todas é a palavra de Deus, e que possamos andar na palavra de Deus e nunca pregar contra a palavra de Deus. Não alivie o que a palavra de Deus não aliviou. Aleluia. Também não vai você apertar aquilo que a palavra de Deus não apertou. Então, nós temos que pregar a palavra de Deus, aquilo que está na Escritura Sagrada. E é isso que o Eterno quer de nós. Falemos aquilo que está na palavra. Yeshua é a palavra de Deus. E Yeshua é o caminho e a verdade. Então, a palavra é a verdade. Queridos amados, então, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração nessa tarde de Shabat. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.